Já estamos de volta com o Hora Geral nesta sexta-feira. Vamos conhecer um pouco mais de esporte? Vamos lá? Agora. Após muito mistério, o Jabaquara anunciou que o ex-jogador Axel será o treinador da equipe na temporada. Com passagens por Santos, São Paulo e Seleção Brasileira, ele aceitou o convite da diretoria do Leão da Caneleira e finalizou o acordo na tarde da última quarta-feira. Além dele, a comissão técnica do Jabuca contará com o auxiliar Rodrigo Alexandre e o preparador físico Alexandre Porto e também o preparador de goleiros Ricardo Tigrão. O elenco do Jabaquara conta com 31 atletas, mas todos serão avaliados por Axel. Com a chegada do treinador, a diretoria estuda novas contratações. O time estreia na segunda divisão do Campeonato Paulista no dia 19 de abril, às 10 da manhã, contra o Taboão da Serra, no estádio Espanha. Sabe onde é que fica o estádio Espanha, né? Sabe? É, aqui mesmo em Santos, lógico. Meu amigo Paulo Viazovski, tudo bem, Paulinho? Tudo bem? Tudo já. Eu às vezes não consigo falar Paulo, é Paulinho, né? Como a gente trata o Paulo Viazovski de uma forma carinhosa. Paulinho, eu tenho alguns assuntos iniciais, mas você sabe que eu tenho algumas dificuldades. Eu gosto de dividir com o meu público telespectador, porque quem me conhece sabe que eu sou o verdadeiro. Às vezes a gente desagrada algumas pessoas por ser assim, mas eu prefiro ser verdadeiro do que omitir a verdade. Eu coloco o Hora Geral justamente para discutir temas que possam colaborar com a região metropolitana e encontro algumas dificuldades para trazer alguns chefes do executivo. Entre eles, a prefeita Márcia Rosa, que eu nutro aí uma grande amizade por ela, para que ela possa conversar com os telespectadores e prestar contas. E Mongaguá, uma cidade na qual você foi prefeito, teve um excelente mandato, algumas pessoas ainda lembram e sentem a sua falta. Como um homem público que você é, por que às vezes um chefe do executivo, e aqui eu não quero nominá-lo, nem nominá-la, por que um chefe do executivo foge de prestar contas, de conversar com o seu público, mas na época da eleição eles vão de encontro a eles, ao encontro deles, por exemplo? Olha, Douglas, primeiramente, obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Eu acho que tem um sentimento aí de falta de comprometimento, às vezes, com a questão de demonstrar uma realidade, de esclarecer as dificuldades, ou talvez de uma estratégia de blindagem, o não aparecimento em determinado momento, que ainda não está no momento tão benéfico assim, ou talvez não tenha as respostas para aquele momento. Então as pessoas acabam ficando um pouco mais retraídas Sim. na aparição ou na sua prestação de contas, quando também criou-se uma expectativa grande e essa expectativa, num decorrer de tempo, ainda não aconteceu e não tem motivos para que possa esclarecer o seu eleitor, esclarecer a opinião pública do que está acontecendo e por que não ocorrem as coisas como deveriam ocorrer, de uma maneira satisfatória, de uma maneira de bem-estar, enfim. Mas eu acho que a função de qualquer dirigente, uma função de qualquer homem público é cada vez mais enfrentar as adversidades, não ter medo de desafios. Eu acho que quem está na vida pública tem o lado bom e o lado ruim. Tem um lado ruim de você, às vezes, sofrer qualquer tipo de vaia, qualquer tipo de constrangimento quando você, às vezes, não agrada a determinadas pessoas. Infelizmente, na vida pública, nós temos o lado de agradar alguns e descontentar outros. Mas, infelizmente, isso faz parte do processo democrático, faz parte da questão republicana. Mas eu acredito que tudo que nós estamos vivenciando no Brasil, para nós, que gostamos de uma política sadia, de uma política transparente, de políticas públicas sérias, que possam efetivamente mover todo um processo de transformação na sociedade, isso está servindo de lição para que nós possamos refletir e analisar daqui por diante qual vai ser o comportamento da classe política perante a sociedade. Paulinho, você falou muito bem e aqui eu conheço muitas pessoas aqui na região. Eu estou em TV desde 93, em rádio desde 86, e eu sempre fiz algumas cobranças, mas de uma forma respeitosa. Eu não sei, eu sinto que algumas pessoas públicas, elas não gostam de serem provocadas, então elas deveriam ficar em casa.
né? Joga dominó, faz crochê, tricô, fica assistindo filminho, mas a pessoa pública ela tem que sair, ela tem que comentar. Você veja o que a presidente Dilma está sofrendo, porque ela falou no discurso dela no 1º de janeiro de 2015, vou promover o diálogo com os brasileiros. Não teve diálogo, ela se escondeu. E às vezes a falta desse diálogo, de explicar o que está acontecendo, é aí que o homem público ele encontra o apoio na população, no eleitor, de saber aquela dificuldade e dar um prazo e contar com a população. Isso eu acho fundamental. Nós estamos num país democrático. Douglas, aqui não é Venezuela, né, Paulinho? Douglas, você falou muito bem, colocou uma coisa que é muito importante. A partir do momento que a população é bem informada, ela às vezes para de criticar. A sua crítica se torna talvez uma crítica mais construtiva. Exato. E a população que se torna de cobrança, ela pode até fazer uma tarefa de defender a questão do próprio governo, em função de saber das dificuldades que o governo enfrenta de realizar determinadas obras, de captar determinados recursos, mas enfim, eu acho que o próprio nome está dizendo pessoa pública. A pessoa pública não pode ficar aí sem dar essa satisfação. De forma alguma. Paulinho, agora é o seguinte, vamos dividir esses dois blocos, esse e o próximo. Vamos deixar o próximo para falar um pouco mais de política, vamos falar a respeito da Santa Casa. Eu sei que você fez uma boa administração em Mongaguá, você é uma pessoa política, mas a sua vida ela só continuou mais tumultuada positivamente de atividades, que é ser o vice-provedor, junto com o Barerini, que é o provedor, uma pessoa que eu tenho um grande respeito, e você como vice-provedor é um vice atuante, né? E também o presidente do Plano de Saúde de Santa Casa. E nós observamos um dos gargalos da saúde em todo o nosso Brasil. Mas trazendo a discussão para a nossa região, a gente sabe que a Santa Casa de Misericórdia de Santos, ela é uma mãe, porque ela está sempre de braços abertos para atender pacientes de toda a região metropolitana e até, me corrija, do Vale do Ribeira, por exemplo. Mas a crise também ronda esses hospitais. Como que está hoje a situação da Santa Casa em prol do atendimento da população, seja de quem tem plano de saúde ou quem seja atendido pelo SUS? Douglas, primeiramente eu quero aqui externar o meu orgulho de poder estar na Santa Casa de Santos, de poder colaborar e participar de todo esse processo de transformação de modelo de gestão que o nosso provedor, Dr. Félix Ballerini, vem implantando. Eu tenho uma grata satisfação, Douglas, uma grata satisfação de poder estar ao lado dessa pessoa honesta, experiente, essa pessoa que transmite uma serenidade e uma tranquilidade muito grande com relação ao trato da questão de saúde. Uma pessoa à frente de uma instituição há quase 23 anos, dedicando boa parte da sua vida àquelas pessoas menos favorecidas, aquelas pessoas que precisam de uma saúde pública de qualidade. Então, quero aqui, a todos vocês que estão nos ouvindo, deixar aqui o meu grande abraço, um abraço fraterno e o meu orgulho de poder estar ao lado do Dr. Félix Ballerini na condução desse novo processo de gestão na Santa Casa de Santos. Nós estamos praticamente completando aí um ano desse novo grupo, né, que foi montado. Inclusive, é importante também nós ressaltarmos a composição da diretoria, a diretoria financeira com a Miriam Cajazeira, a diretoria administrativa com o Edgar, a diretoria técnica com o Dr. Jorge Tadeu, a diretoria clínica com o Dr. José Luiz Barbosa, a diretoria de apoio com o Fernando. Então, nós temos um corpo de diretores também comprometidos, imbuídos nessa nova sistemática, nesse novo modelo de gestão que nós precisamos. Estamos com toda dificuldade, mas a cada dia trabalhando com indicadores, com metas, com quebra de paradigmas. Uma instituição centenária que é a Santa Casa, ela precisa de uma oxigenação, ela precisa de um processo realmente de mudanças administrativas. Nós sofremos muito com a questão financeira orçamentária. Então, em função disso, Douglas, nós estamos implantando algumas mudanças, mas que essas mudanças vão ter um impacto de médio para longo prazo. Nós não conseguimos, num curto espaço de tempo, mudar toda uma metodologia que talvez estava viciada, todo um regramento que deveria acompanhar os grandes protocolos de hospitais particulares que trabalham com uma eficiência melhor. Nós temos uma questão física que ainda nos dificulta muito e que hoje, em questão de saúde, a hotelaria é muito importante. Em contraponto disso, nós temos um corpo clínico maravilhoso,
nós temos médicos competentes, médicos comprometidos, médicos que estão há muitos anos à frente dessa instituição, um corpo clínico com uma gama de especialidades muito grande, é um hospital-escola, mas como todo hospital de benemerência, de filantropia, passa por dificuldades financeiras, nós temos que, infelizmente, falar que ainda nós temos uma defasagem muito grande em função do atendimento SUS, que hoje praticamente toma quase que 70% da Santa Casa. A porcentagem de atendimento do SUS. 70% nos causa um desequilíbrio financeiro orçamentário muito grande. Somos um hospital de alta complexidade, um hospital estruturante, um hospital que atende aí realmente casos importantes para a saúde pública, não só da cidade de Santos, mas para a região metropolitana da Baixada Santista, mas que atravessa um problema financeiro seríssimo. Paulinho, quando você fala problema financeiro seríssimo, eu vou tocar num assunto público também. Eu tenho informações que alguns médicos estão com salários atrasados, parece que o corpo clínico já está meio impaciente pela demora no pagamento. Então, duas perguntas se impõem. Procede essa informação do corpo clínico que estão aí com os salários atrasados? E já faço uma segunda pergunta. Os repasses do Estado, existe algum repasse do governo federal, eles estão em dia, por exemplo? Olha, com relação à questão do corpo clínico, na segunda-feira houve uma reunião do corpo clínico para justamente o corpo clínico poder analisar esse momento da Santa Casa. É importante também nós pontuarmos toda essa tolerância, né? Todo esse sentimento de amor que o corpo clínico tem pela Santa Casa, mas chega um momento que eles também precisam pagar as suas contas, precisam ter uma garantia de recebimento, precisam dar uma satisfação para as suas equipes, né? Então, o corpo clínico entregou uma carta ao nosso provedor, Dr. Félix Ballerini, pedindo algumas reivindicações, dando um prazo de 10 dias para que essa carta seja respondida, para que essas reivindicações sejam analisadas pela provedoria junto com a diretoria. E caso não chegasse ou não chegamos a um denominador comum em satisfazer alguns pontos que está elencado, existe até a possibilidade de uma paralisação do corpo clínico. Isso pode se tornar um caos na região, pelo amor de Deus. Se a Santa Casa parar por algumas horas, é um caos na saúde pública na região. Mas eu acredito que com muita maturidade, com muito diálogo, nós vamos chegar a um consenso para que isso não ocorra. Vamos também sensibilizar as autoridades, repassando toda essa nossa preocupação, repassando a nossa necessidade de um aporte financeiro para que a gente possa, pelo menos, dar alguma perspectiva de recebimento a esse corpo clínico, a esses médicos que estão com seus salários atrasados. Então, Douglas, eu peço que nós possamos, nesse momento, focar a nossa atenção à Santa Casa de Santos. Está passando um momento difícil, nós estamos aí também cobrando o governo do Estado, existe aí um repasse em atraso, nós vamos ter que fazer uma articulação novamente com o Ministério da Saúde, com o próprio governo do Estado, falando da nossa situação, falando do nosso desequilíbrio financeiro orçamentário, da importância talvez de um repasse diferente. A Santa Casa de Santos não pode ser tratada como um hospital comum, não pode ser tratada como um hospital meramente na colocação dos outros hospitais, não subestimando os outros hospitais, das suas importâncias, do seu contexto, mas a Santa Casa de Santos, ela merece uma atenção especial e merece respeito. Inclusive, Paulo, se não me engano, a Santa Casa Misericórdia de Santos, acho que foi a primeira, ou é a primeira? É a primeira Santa Casa do Brasil, 1543, mais de 470 anos. A Santa Casa surgiu primeiro do que a cidade de Santos, né? Brás Cubas fundou São Vicente, depois a Santa Casa de Santos. Enfim, é uma Santa Casa ali, é uma cidade. São quase 4.000 funcionários, 4.000 colaboradores, um corpo clínico de 1.000 médicos, quase que 10.000 pessoas por dia passam pela Santa Casa, nós temos 36 especialidades, enfim, hoje é um momento de reflexão e é um momento de atenção para a Santa Casa de Santos. Essa discussão você já chegou a promover com as autoridades, governo federal, estadual e municipal? Aí eu diria o Arthur Quioro, que é o ministro da Saúde, que é aqui de Santos, conhece a realidade, o próprio secretário de Saúde do Estado e também o prefeito Paulo Alexandre, ou os prefeitos, eu digo o prefeito Paulo Alexandre, porque o prefeito Paulo Alexandre é o presidente do CONDESB, que congrega os 9 prefeitos, né?
porque todos aqui da região, como eu falei, acabam se utilizando dos serviços da Santa Casa. Houve essa movimentação, essa reunião, esse raio-x foi enviado a eles, Paulinho? O nosso provedor, doutor Félix Ballerini, está tomando todas as providências para que haja essa coparticipação e essa corresponsabilidade em função do momento da Santa Casa. Nós temos que agora ser criativos, inovar nesse processo, talvez de trazer um recurso novo para dentro da Santa Casa, uma receita nova para que a gente possa equacionar a questão financeira. Eu acho que nada mais justo de haver aí todo esse envolvimento das 9 cidades, do governo do estado, do governo federal, para que a gente possa se debruçar e até mesmo, Douglas, nós estamos de portas abertas para que possamos aí de uma maneira compartilhada, junto com técnicos nessa área, quem sabe trilharmos um modelo de gestão, né, onde eles possam opinar também, possam nos orientar de repente daquilo que é necessário fazer dentro da Santa Casa, para que a gente possa atingir as metas, para que a gente possa suprir esse momento de déficit financeiro. Enfim, o doutor Félix está agora, ao longo da semana que vem, percorrendo aí toda essa caminhada, esses procedimentos necessários de mobilizar as autoridades para trazer para mostrar a situação financeira dessa grande hospital que é a Santa Casa. Nós estamos conversando com o Paulinho Versópolis, que é vice-provedor da Santa Casa de Santos e presidente do Plano de Saúde Santa Casa de Santos. E nós trouxemos, se não me engano, acho que foi em fevereiro ou em janeiro, a Miriam Cajazeira, e ela já fazia esse diagnóstico que está sendo aí relatado também pelo vice-provedor, o Paulo Versópolis. Paulinho, o que me preocupa é que nós somos uma região tão próspera. Segunda-feira teve aqui o deputado federal João Paulo Tavares Papa e falava para ele de alguns dos projetos que parece que se perpetuam, se arrastam na nossa região. E agora ouvindo uma frase sua, que não é uma frase de impacto, é uma frase de alerta. Nossa, já pensou se a Santa Casa entra em greve? O caos. Se nós não temos leitos hospitalares nos hospitais daqui e sempre a Santa Casa, que de braços abertos, acaba recebendo, fico imaginando se isso acontecer. Deus o livre, isso não aconteça, né? Então, eu acho que é um momento, não só da sociedade, dessas esferas federal, estadual e municipal, que elas possam estar aí discutindo à mesa uma alternativa. Você falou a respeito de uma nova fórmula de gestão. E o plano de saúde de Santa Casa, como que ele pode ajudar ou como ele ajuda a Santa Casa de Santos? Porque as pessoas às vezes falam que parece que é uma coisa só, mas não, são duas empresas, né? Me corrija, Paulinho. Desde o ano passado houve uma dicotomia, uma separação do plano de saúde com uma personalidade jurídica própria e a Santa Casa também. Essa é uma definição da ANS, para deixar bem claro. A ANS exigiu isso. Que é a Agência Nacional de Saúde. Até em função da vulnerabilidade financeira e econômica da Santa Casa, para que não abalasse a questão garantidora e financeira do plano de saúde, ela solicitou essa separação para que o plano pudesse ter uma vida financeira própria. O plano de saúde hoje ainda é um grande indutor, né? E um grande garantidor de recursos para dentro da Santa Casa. Sim. Isso é muito importante. O plano de saúde, ele trabalha de uma maneira muito participativa com o nosso corpo clínico, né? Ele é a mola propulsora que nós temos para trazer um pouco de recursos para dentro da Santa Casa e para que a Santa Casa tenha essa competitividade em termos de saúde suplementar, que é muito importante. O Plano de Saúde de Santa Casa hoje é um dos grandes planos de saúde aqui da nossa região. Então, o plano de saúde, eu sempre sou partidário, sou adepto, que ele tem que ter uma nova oxigenação, como nós estamos implantando, claro. Ele tem que ter a sua importância muito bem reconhecida junto ao corpo clínico, junto à Santa Casa, porque ele é muito importante, principalmente nessa fase que às vezes desequilíbrio financeiro orçamentário, é o próprio plano de saúde. O mês passado, nós tivemos, a pedido do Dr. Félix Ballerini, de todo um procedimento estratégico que nós tivemos, o plano de saúde pagou diretamente os médicos de todos os procedimentos feitos dentro da Santa Casa, né? Mediante essa dificuldade. Então, o plano fez esse aporte. Então, o plano ele sempre tem trabalhando de uma maneira que possa cada vez mais colaborar em todo esse processo. Paulinho, eu peço a licença para um rápido intervalo. Na sequência, tem perguntas pelo 3041-6777 e vamos falar também um pouco de política. Tudo isso aqui no Hora Geral, nesta sexta-feira. Eu volto já.